hora de falar de futebol. Jogo rápido. Jogo rápido. Jogo rápido. São 7h16, está começando o Jogo Rápido desta segunda-feira, dia 17 de junho, com muitas informações, especialmente nos bastidores do Asa. Após a derrota para o Retrô no sábado por 1-0, o técnico Rodrigo Fonseca foi demitido. Inclusive, nós já tínhamos essa informação no sábado, mas como eu costumo fazer, e aí é do meu perfil, eu não anuncio ou trago informações de demissões ou de dispensa de jogadores. Mas a informação que nós obtivemos no sábado é que o Rodrigo Fonseca já estava demitido e ontem o Asa anunciou de forma oficial o seu novo técnico, que é o Raniel Ribeiro. Ele tem 44 anos, tem passagens pelo ABC, Santa Cruz, Campinense especialmente, estava no Serra Branca da Paraíba no campeonato estadual. Ele chega e também deve chegar com alguns componentes da comissão técnica, até porque saíram Rodrigo Fonseca, o seu auxiliar técnico e também o preparador de goleiros, agora ex-Asa. E o Asa, que com a derrota inclusive no Brasileirão da Série D, deixa eu até ver aqui a tabela, caiu 3 posições. Saiu do G4, a tabela inclusive está aí na tela para vocês acompanharem, saiu do G4 e agora é o 6º colocado com 12 pontos, ou seja, é uma situação complicada. Lembrando que agora tem um período para trabalho, porque o Asa só volta a jogar no dia 23, no domingo, aqui em Arapiraca, às 16 horas, ou seja, uma sequência aí de pelo menos 10 dias de trabalho do técnico para o técnico Raniel Ribeiro principalmente. E ontem eu coloquei nas minhas redes sociais, inclusive vou comentar rapidão aqui também, é impressionante. Aí eu vou falar como o consentimento do torcedor alvinegro. É impressionante o silêncio do Asa nessas situações de crise. É impressionante, me chama muita atenção. Nenhuma manifestação, nenhum pronunciamento, nenhuma explicação para o torcedor especialmente. Eu vou repetir o que eu escrevi. O torcedor do Asa está cansado de nota oficial. É bom as pessoas que cuidam do futebol do Asa, já que não tem um gerente de futebol, porque dizem no clube que é moda, aparecer, né? Falar para o torcedor, explicar para o torcedor a situação, porque aparecer só no bom é fácil, difícil é aparecer em momentos de crise. Então, a equipe do Asa, aliás, o clube do Asa, eu acredito, pelo menos é uma opinião minha, pensando como torcedor, tem que alguém aparecer, dar a cara a bater, porque aparecer quando tá bom, quando tá ganhando é legal demais. O torcedor, ele precisa ouvir algo das pessoas que cuidam do futebol do clube. Pode ser o presidente, pode ser algum diretor, já que não tem o gerente de futebol, como a gente já falou várias vezes. Então, para mim, é mais um erro. E é algo sistemático no Asa. Quando tá bom, todo mundo aparece. Quando tá ruim ou uma crise, ou acontece uma crise, todo mundo some. E a nota oficial aparece. O torcedor, repito, o torcedor do Asa está cansado dessa situação. Eu acredito que deveria, por respeito ao torcedor, alguém falar, alguém dar a cara a bater. Pelo menos para explicar algumas situações que estão acontecendo no Asa. Porque o rendimento está ruim, a troca de técnico aconteceu e o planejamento está indo por água abaixo. Mas como eu não entendo de planejamento, vamos deixar para lá e ver o que vai acontecer aí nos próximos jogos da equipe do Asa no Brasileirão da Série D. E agora vamos a Palmeira dos Índios. O CSE conseguiu uma vitória expressiva de virada. E eu queria, antes de chamar o Valmir Pirulito, coloca aí a narração do terceiro gol do CSE, narrado por um dos melhores narradores de Alagoas, Clevânio Henrique. Giovânio. Vem buscar jogo no campo de ataque, o Giovânio. Pode pintar mais um. Bola esticada na frente. Aparece ali o Gabriel Mancha. Vai bater pro gol. Gabriel bateu, é gol! Gol! É do CSE! Gabriel Mancha, camisa 18. Olha ele aí! Gabriel Mancha, camisa 18, na marca de 48.
48, vira que vira. O CSE pra cima do tricolor e entra no G4 do Campeonato Brasileiro da Série D. Olha ele. Tá aí o terceiro gol narrado pelo Clevane Henrique, CSE que entra no G4 e como o Leandro Campos disse, agora vai ser difícil sair. Que virada da equipe do CSE contra o Sergipe. Mas quem vai trazer informações do CSE, do tricolor de Palmeiras dos Índios, é o nosso repórter Valmir Lopes. Grande abraço para você, André Áviles. Muito bom dia para os amigos do Jogo Rápido, na manhã desta segunda-feira, trazendo as informações do tricolor palmeirense. De bem com a torcida, de volta ao G4. Em seu grupo do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos ganhos, o CSE terá uma semana inteira de trabalho. Ontem foi folga merecida para o elenco, hoje também folga para todos os atletas e somente amanhã é que o elenco volta a trabalhar e terá a semana inteira para trabalhar visando a partida diante da Jacuipense, partida válida pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. CSE que inclusive vai jogar em Salvador, na Boa Terra, no Pituaçu. Técnico Leandro Campos, conforme falei, terá a semana inteira para trabalhar. Para essa partida já terá o retorno do goleiro Pedro Campanelli, do próprio lateral direito Thales e também a equipe já poderá contar com o jogador Ramos, que cumpriu suspensão automática na última partida. A equipe do CSE iniciou perdendo a partida diante do Sergipe. Chegou a marcar 2 gols através do atacante Gilvan, o Sergipe. Com isso, o CSE voltou exatamente do segundo tempo, voltou para o segundo tempo e realmente com muita garra, com muita força de vontade, teve a reação de empatar a partida. Primeiro gol aconteceu através do Luiz Fernando, depois o Tata Baiano marcou justamente para a equipe tricolorida. E no apagar das luzes, o Gabriel, que tinha entrado naquele momento na equipe tricolorida, acabou fazendo o terceiro gol, decretando assim essa vitória importantíssima para a equipe tricolorida. Primeiro, para retornar ao G4 em seu grupo. Segundo, para manter a invencibilidade em casa sob o comando do técnico Leandro Campos, que ficou muito satisfeito com esse resultado, acreditou na equipe, fez as mudanças certas e com isso as mudanças surtiram efeito nesta partida entre CSE e a equipe do Sergipe. O público foi pequeno nas dependências do estádio Juca Sampaio, mas o pequeno público que compareceu aplaudiu, incentivou e ficou realmente feliz da vida com essa reação do CSE, porque perder por 2-0 e de repente virar a partida realmente demonstrou muita força, de vontade, acima de tudo, a equipe tricolorida aqui de Palmeira dos Índios. O Leandro Campos em algum momento citava, depois que a gente entrar no G4, vamos trabalhar, vamos lutar para não sair mais. E com isso, o CSE não está em uma situação confortável, porque ainda faltam muitas rodadas e todo mundo ali está pertinho de todo mundo, né? Inclusive o Asa também, com 12 pontos, enfim. De qualquer forma, essa vitória trouxe esperança, trouxe tranquilidade e muita confiança do público palmeirense, que a gente espera que a partir de agora o público retorne às dependências do estádio Juca Sampaio para que possa assim incentivar a equipe tricolorida. De Palmeira dos Índios, com informações do CSE, reportagem Valmir Lopes. Muito bem, são 7h25, agora vamos direto a Maceió, ao vivo, falar com o nosso comentarista Viderlan Araújo, ele que vai trazer aí os seus comentários e um panorama do futebol alagoano. Bom dia, Canhão. Canhão, só o CSE salvou o futebol alagoano esse fim de semana, né? Inclusive entra agora no G4. CSA mais uma vez empatou no fim, aliás, tomou o empate no fim, CRB tomou a virada e o Asa que perdeu e agora mudou de técnico. O que é que você acha aí especialmente sobre CSE e Asa para esse segmento aí do Brasileirão da Série D? Bom dia. André, bom dia para você. Um abraço para todo mundo aí também na cidade de Arapiraca, em todo o Agreste. Acompanhamos esse final de semana, né, o CSE com essa grande vitória, como você bem repercutiu.
esse ambiente do Asa, que é um ambiente de fato, um ambiente que precisa de uma retomada, né, de resultados positivos e de tranquilidade, de posicionamentos também, pelo que a equipe tem conseguido apresentar até aqui. E nesses últimos jogos, é preciso dizer que quando se fala do Asa, são 5 rodadas, né, que a equipe não vence, 2 empates e 3 derrotas. E resultados que colocam o Asa com uma das piores defesas da Série D do Campeonato Brasileiro. Então acaba sendo necessária essa mudança no comando técnico, mudança também no perfil também do próprio elenco, até porque, pelo que nós estamos acompanhando em termos de desempenho de atletas, isso também tem deixado a desejar. E diante desse cenário do final de semana, nós acompanhamos aqui em Maceió o CSA, que ficou no empate em 1-1 com a equipe do Botafogo da Paraíba, no jogo que foi realizado no estádio Rei Pelé, com um roteiro muito parecido com aquilo que o torcedor do CSA já viu na própria Série C e nos últimos jogos, como foi no jogo contra o São José. O CSA sai na frente, tem a oportunidade de administrar o resultado para encaminhar a primeira vitória e acaba sofrendo o gol de empate, o gol através de uma penalidade máxima cometida pelo Almir Luan, em cima do atleta da equipe do Botafogo da Paraíba, treinada pelo Evaristo Pisa, ex-técnico do Asa, com o Joãozinho, que jogou no Asa, entrando no segundo tempo, e o Lennon fez o gol de empate da equipe do Botafogo da Paraíba. Um resultado que, pelas circunstâncias do campeonato, para o Botafogo acaba sendo um bom resultado. Para o CSA, desesperador. Um empate contra o líder da competição, pela forma como o CSA jogou bem. Fez o melhor primeiro tempo das partidas que acompanhei do CSA. Poderia ter vencido o jogo com muita tranquilidade na primeira etapa, esbarra na falta de pontaria, na intranquilidade de alguns atletas, André. E aí, na situação do segundo tempo, quando o jogo já se encaminhava para o fim, o CSA sofre o gol de empate. O Botafogo perde a liderança desse grupo C, perde a liderança do grupo C para o Atlético, com os resultados do final de semana com esse empate. E o CSA amargando aí sua posição na zona de rebaixamento com 9 jogos já disputados. Tem equipes que só disputaram 4 partidas na Série C do Campeonato Brasileiro. Então mostra o quanto o CSA vai sofrer nesta competição até o fim. Se tirarmos positivamente, além da boa apresentação do CSA, para o torcedor entender o que de fato aconteceu aqui em Maceió, a estreia de alguns jogadores, como o Gustavinho, fez uma boa apresentação. Roberto, lateral esquerdo, também foi muito bem na partida. O Nicola, volante, também no segundo tempo cansou, mas no primeiro tempo fez uma boa partida. Esses são, assim, os jogadores que mais chamaram a atenção em termos de novidades. Atletas que o CSA anunciou na semana passada e já estrearam nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Esses deixaram, assim, uma boa impressão. Mas ainda é muito cedo falar o que o CSA vai alcançar depois dessa boa apresentação contra o Botafogo da Paraíba. É de se construir um otimismo de que a equipe, por exemplo, pode reagir, está querendo reagir na competição. Esse otimismo é válido. Agora, todos nós sabemos que cada partida tem sua história. E o jogo contra o Botafogo da Paraíba não pode ser considerado também como um jogo que vai garantir que o CSA, a partir de agora, vai reagir nesta Série C do Campeonato Brasileiro. O certo é que a equipe do CSA precisa, sim, construir uma personalidade muito mais forte para poder administrar esses resultados quando tem, pelo menos, a vantagem diante de um quadro delicado que vive na Série C do Campeonato Brasileiro. André, à noite nós estaremos juntos no Futebol Show, ao lado de todos os companheiros, para repercutir tudo aquilo que foi no final de semana com as equipes de Alagoas em campo e, naturalmente, esse ambiente do Asa, que cabe, sim, um posicionamento oficial do clube a respeito dessas decisões, das possíveis saídas de atletas que se comentam nos bastidores também do Asa, e isso acaba sendo também muito importante para esclarecimento do torcedor, e que sem nenhum tipo de bravata, sem nenhum tipo de excesso de confiança, o Asa precisa agora colocar os pés no chão, porque entra num bloco delicado. Na falando décima rodada que vai começar, mas um Asa que está aí em contagem regressiva para o encerramento dessa primeira fase e hoje está na 6ª colocação no bloco de equipes com 12 pontos nessa classificação geral dessa primeira fase da Série D. Né? Então a gente se vê no Futebol Show a partir das 19 horas, falando também muito sobre o futebol, sobre essa situação especialmente do Asa. Grande abraço, bom dia para você. Continuando com bom dia, boa semana.
Valeu. Continuando com o nosso programa, muito futebol também aconteceu no fim de semana, além dos clubes alagoanos, obviamente, teve Brasileirão da Série A, teve Brasileirão da Série B, C, D e também a Eurocopa. Mas quem vai trazer todas estas informações de tudo que rolou no Brasil e no mundo é o Marco Aurélio dentro do Giro do Placar Esportivo. Bom dia, Marcão. Bom dia, André, a todos os amigos aqui da NNFM, também a você que nos acompanha aí através do YouTube, no canal NN Play. Chegando aqui dentro do Jogo Rápido com informações então do Giro do Placar Esportivo, falando sobre os jogos desse final de semana, né? A bola rolou aí pela Série D, Série C, Série B, Série A e também futebol internacional, já que está em andamento aí a Eurocopa. Começando aqui pela Série D, destacando o grupo A4 da Série D, 9ª rodada que aconteceu nesse final de semana, com 2 jogos no sábado e 2 jogos ontem, domingo. Detalhe, quem jogou em casa venceu, né? Nenhum visitante conseguiu a vitória nessa 9ª rodada da Série D, grupo A4. Na Arena Pernambuco, no sábado, o Retrô venceu o Asa por 1-0. Também no sábado, essa virada aí do CSE diante do Sergipe, 3-2 lá no estádio Juca Sampaio também no sábado. Ontem, lá no estádio Adalto Moraes, a Juazeirense venceu o Petrolina por 2-0. E no Batistão, Arena Batistão lá em Aracaju, o Itabaiana venceu a Jacuipense por 2-0. Os resultados de ontem, então, da 9ª rodada aí da Série D, grupo A4. Classificação, né? Só atualizando a classificação aqui, o Itabaiana agora tem 20 pontos, é o líder. Na segunda posição vem o Retrô com 14 pontos. Em terceiro, o Jacuipense na terceira posição também com 14 pontos, só que perdendo no critério de saldo de gols aí para a equipe do Retrô. O CSE é o 4º colocado com 12 pontos. Na 5ª posição vem a Juazeirense lá da Bahia com 12 pontos também, perdendo aí no critério de saldo de gols para o CSE. O Asa também com 12 pontos, também perdendo aí no critério de gols tanto para a Juazeirense como também para o CSE. O Petrolina é o 7º colocado com 9 pontos e o lanterninha desse grupo A4 é o Sergipe com 5 pontos. Situação então aí após a 9ª rodada da Série D aí do Campeonato Brasileiro. Só destacando já a próxima rodada, que acontece já, inclusive, no próximo dia 23, tem o jogo do Asa enfrentando a Juazeirense, o jogo aqui em Arapiraca, no dia 23 às 16 horas. Aí os próximos jogos, só na quarta-feira, dia 26, né? Às 15 horas tem Jacuipense e CSE, lá em Pituaçu, em Salvador. Na Arena Batistão tem Sergipe e Itabaiana também no dia 26, será na quarta-feira às 20 horas. Também na quarta-feira, dia 26, às 20 horas, na Arena Pernambuco, tem Retrô e Petrolina. Então, já os jogos da 10ª rodada aí da Série D, destacando o grupo A4. Agora, destacando a Série C do Campeonato Brasileiro, que também teve rodada nesse final de semana. 9ª rodada que começou no sábado, o empate do CSA diante do Botafogo da Paraíba em 1-1. A Aparecidense venceu a Tombense de Minas Gerais por 2-1 também no sábado. O Atlético lá de Minas venceu o Ferroviário do Ceará por 3-1 também no sábado. O Remo ontem venceu o Ipiranga do Rio Grande do Sul por 1-0. O Figueirense venceu o Confiança ontem também por 2-0 lá no estádio Orlando Scarpelli. O São José perdeu em casa ontem para o Londrina do Paraná por 2-0. E o Caxias empatou com a Ferroviária de Araraquara lá de São Paulo em 0-0 ontem lá no estádio Centenário. Hoje tem a sequência da rodada. Tem Náutico e Floresta do Ceará às 20 horas. E no estádio Frasqueirão, lá em Natal, tem ABC e Volta Redonda também às 20 horas. Jogos aí pela Série C do Campeonato Brasileiro. Destacando agora a Série B do Brasileirão, também teve bola rolando. O Clube de Regatas Brasil jogou contra o líder no sábado. A rodada que começou com a derrota do Amazonas em casa para a Chapecoense por 1-0. Na sexta-feira, o Operário venceu o Santos por 1-0, mais uma derrota do Santos na Série B. O Avaí venceu o Guarani por 3-2 também na sexta-feira. No sábado, o América Mineiro venceu o CRB por 2-1, inclusive de virada. A Ponte Preta venceu o Novo Horizontino de São Paulo por 1-0. O Ituano perdeu em casa para o Paysandu por 5-3. O Botafogo da Paraíba, o Botafogo de São Paulo, perdão, venceu o Vila Nova de Goiás ontem por 1-0. O Brusque venceu o Ceará também ontem por 1-0. E o Goiás empatou com o Curitiba ontem em 1-1. O Sport também jogou ontem e venceu o Mirassol por 1-0. Jogos aí então da Série B, atualizando aqui a classificação. O G4, o América, segue líder após a vitória contra o CRB com 21 pontos na liderança.
o Coelho lá de Minas Gerais. O Avaí é o segundo colocado com 20 pontos. O Sport é o terceiro com 18 pontos. E na quarta posição, o Goiás com 18 pontos. O Clube de Regatas Brasil está dentro da zona do rebaixamento. Na 17ª posição vem o Brusque com 9 pontos. O CRB é o 18º com 8 pontos, só que com 8 jogos. 19º colocado, Ituano com 6 pontos. E na 20ª e última posição, Guarani com apenas 4 pontos. Situação aí da tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora destacando o Brasileirão da Série A, que também teve bola rolando no final de semana, 9ª rodada. No sábado, o Red Bull Bragantino venceu o Juventude por 2-1 e o Fluminense perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 2-1. Ontem, o Vitória da Bahia venceu o Internacional por 2-1 lá no Barradão. No clássico lá na Arena Neoquímica, o Corinthians empatou com o São Paulo em 2-2. Na Arena da Baixada, mais um empate, Atlético Paranaense 1, Flamengo também 1. O Grêmio perdeu ontem para o Botafogo por 2-1, jogo que aconteceu lá em Cariacica, no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade. Em São Januário, o Vasco da Gama empatou com o Cruzeiro em 0-0. Goleada lá na Arena Pantanal ontem, em Cuiabá 5-0 diante do Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste. Também ontem, no estádio Alberto Hilsen, o Criciúma empatou com o Bahia em 2-2. Rodada essa que será fechada hoje, às 20h30, lá na Arena MRV. Tem Atlético Mineiro e Palmeiras, jogão hoje também, fechando então a 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Só atualizando aqui os 4 primeiros, o Botafogo agora é o líder, né? Com a vitória diante do Grêmio, é o líder com 19 pontos. O Flamengo está na segunda posição com 18 pontos. O Bahia é o terceiro colocado também com 18 pontos. E na quarta posição, o Atlético Paranaense com 17 pontos. Lá embaixo, os 4 últimos. O 17º colocado é o Grêmio, que está abrindo na zona do rebaixamento com 6 pontos. Na 18ª posição, o Criciúma com 6 pontos. O Fluminense, campeão da Libertadores, é o 19º colocado com 6 pontos. E na 20ª e última posição, o Vitória da Bahia com apenas 6 pontos. Situação, então, da tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. E pela Eurocopa, né, futebol internacional nesse final de semana também teve bola rolando. Inclusive, vários jogos, grandes jogos aí pela Eurocopa. No sábado, só atualizando aqui os jogos, no sábado também teve bola rolando pela Eurocopa, na sequência da primeira rodada aí da Eurocopa. No sábado, deixa eu só destacar aqui os jogos no sábado. A Hungria perdeu para a Suíça por 3-1. A Espanha venceu a Croácia por 3-0. E a Itália venceu a Albânia por 2-1. Jogos que aconteceram no sábado. Ontem também teve bola rolando, inclusive. Ontem teve um jogão entre Holanda e Polônia, um jogo importante ontem também pela Eurocopa. Primeira rodada da Eurocopa que está sendo disputada lá na Alemanha. Jogos de ontem aqui pela Eurocopa. A Holanda venceu a Polônia por 2-1. A Eslovênia empatou com a Dinamarca em 1-1. E a Sérvia perdeu para a Inglaterra por 1-0. Jogos então da Eurocopa, primeira rodada, André. Muito bem, são 7h38, finalizamos então o Futebol Show, não rapaz, o jogo rápido desta segunda-feira e voltaremos a falar de futebol dentro do Futebol Show às 19 horas com tudo que rolou especialmente no futebol, aliás, para o futebol alagoano entre Asa, CSE, CRB e CSA. Um grande abraço para você que está acompanhando aí pela Rádio NN-FM, também pelo NN Play. Vocês continuam com Comando 91, Ailton Alves, Clevane Henrique e toda a equipe. O Vasco, enfim, não perdeu, mas também não venceu. Até mais. Jogo rápido. De volta a qualquer momento na programação. Oferecimento Coringa. Forte como o povo nordestino. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Mania de brasileiro.